Olá, Natan. Olá, Alfredo Paulo e ex-pastor Marcelo Roque. Hoje aqui eu venho falar mais uma vez o que eu tenho visto, daquilo que eu tenho vivido dentro da Igreja Universal durante os meus 18 anos que eu sirvo como obreiro dentro dessa instituição. Hoje eu venho falar da fogueira santa e das friezas que os pastores eles vivem, da frieza que é ensinada dentro da Igreja Universal, da frieza que os pastores eles pregam, da frieza que os pastores eles pedem seu tudo, sem remorso, sem saber se você está doente ou não. Para eles, o importante é arrecadar, porque é lhe dado uma meta. E você, pastor, que ouve esse áudio, você sabe que as reuniões é para isso, para lhe ensinar a ser frio, para lhe ensinar a arrecadar sem sentimentos. Pois bem, eu venho, Natan, relatar aqui um fato com um membro da Igreja Universal. E eu gostaria que você, membro, que está ouvindo esse áudio, prestasse bem atenção. E depois você vai fazer uma comparação, se não é assim que você é tratado dentro da Igreja Universal pelos pastores, pelos bispos. Eu venho aqui relatar para você, obreiro, você evangelista, que eu me recordo quando determinada senhora, uma vovozinha aposentada, ela chegou na igreja sofrendo com uma determinada doença. E ela chegou na igreja e foi ensinado a usar a fé. Foi ensinado a dar dízimo, a dar oferta e a sacrificar. Pois bem, e aquela vovozinha, Natan, ela fazia isso fielmente. Dizimista, ofertante, e até ela sacrificava. E um dia eu fui a ela e ela falou: obreiro, eu vou ficar curada. Eu disse: use a fé da senhora. Então ela disse: eu creio que eu vou ser curada, obreiro. Então logo em seguida veio a fogueira santa de Israel. Eu falo, Natan, dessa senhora com lágrimas, porque eu acompanhava essa senhora, essa vovozinha de perto, e via a luta dela, Natan, para ser curada, para sobreviver. Então ela procurou o pastor, falou que estava com câncer e que o médico disse que para ela não tinha jeito. E aí é onde entra a frieza do pastor, onde entra a frieza, Natan, dos pastores. Preste atenção, você que é membro. Desculpe, Natan, é porque quando eu lembro dessa vovozinha, não tem como não chorar. Então ela, acreditando nas palavras do pastor, ela subiu no altar para pegar o seu envelope da fogueira santa de Israel.
acreditando. Até eu ajudei ela a subir no altar, porque ela não subia sozinha. Coitada dela. Inocente vovó, Natan. A vontade de se curar dela era tão grande que ela até ignorava a dor. Então essa vovó entrou na campanha de Israel. E aí ela subiu no altar e ela disse: pastor, eu vou dar o meu tudo. Eu sou aposentada, eu tomo os remédios para o câncer. Eu vou dar o meu tudo porque eu creio que meu Deus, o Deus desse altar, vai me curar. E aí ela passou pelo altar, pegou o envelope, ajudamos ela a descer do altar. E aí na primeira semana ela estava indo para a igreja, de repente ela parou. Uma semana ela ficou sem ir para a igreja. Ela teve crises e estava com dificuldade maiores de andar. Aí o que aconteceu? Ela pegava um táxi e ia para a igreja, porque ela disse que estava na campanha, ela não podia quebrar a corrente. Então, Natan, desculpe pessoal, é que eu me emociono quando eu falo dela. Ela chegava todos os dias na igreja de táxi, porque não podia caminhar mais sozinha. Resumindo, a campanha sempre se cumpre no domingo, e quando foi na sexta-feira ela já falou que estava com o voto pronto para cumprir. Então ela pediu para subir no altar. Foi ajudada a subir no altar. Ela subiu, passou, deixou o envelope lá. Aí ela falou: estou deixando aqui o meu salário, a minha aposentadoria e o dinheiro dos meus remédios. Eu creio que meu Deus, o Deus desse altar, vai me curar. Então ela desceu do altar confiando que ia ser curada, Natan. Então ela cumpriu na sexta. No domingo foi o dia de todos subirem no altar. Uma semana depois, ela sumiu da igreja. E aí, Natan, veio o relato. Ela tinha morrido. Tinha morrido com o mesmo câncer que o pastor tinha determinado que ela seria curada. Então o relato, Natan, que a fogueira santa é uma mentira. É uma farsa, porque se fosse verdade ela teria sido curada. Ela deu a aposentadoria e o dinheiro dos remédios no altar. E morreu. Morreu de câncer. Aí, Natan, eu entro agora a frieza do pastor. Nem no velório o pastor foi. Nem no velório o pastor deu as caras. Eu falo dessa senhora, dessa vovó, com tristeza e indignação desses pastores da Universal. São frios. O que eles querem é que você dê o que você tem e fique sem nada. Você é membro, você sabe disso, que o seu pastor não tem nem aí para você. Se você não for de sacrifício, se você não for ofertante ou dizimista, o pastor nem com você fala. Então, Natan, essa vovó, ela faleceu. E o pastor nem sequer foi para o velório ou para seu enterro. Era como se aquela mulher para ele nunca existisse. Era como se aquela vovó nunca fosse da Igreja Universal. Isso nos entristece como obreiros. Ou você, obreiro que está ouvindo esse áudio, você sabe que isso é velado, é verdade. É assim que eles agem, é assim que eles são, frios e calculistas. Frios e calculistas. Mentirosos, gananciosos. Eu relato, Natan, a história dessa vovó porque eu acompanhei ela de perto. Eu vi o sofrimento e a luta daquela mulher para ser curada. Eu relato aqui, Natan, outro relato de outro membro da Igreja Universal. O Senhor, não vou dizer o nome dele porque por ética. Eu me recordo que ele estava na igreja
Eu me lembro como hoje uma reunião de libertação. Ele participou da reunião de libertação, foi para casa. E ao chegar em casa, a esposa dele disse que ele deu um suspiro e teve um infarto. Ele morreu, infarto fulminante. A igreja era bem pertinho da casa dele, mais ou menos uns 5 a 6 metros. Então, a esposa nos procurou para que nós procurássemos do pastor. E pasme, Natan, o pastor, que era pastor dele, um homem que era fiel dizimista, um homem que era ofertante, o pastor não deu as caras no velório. Ele morreu de sexta para sábado, e fomos sábado, de manhã cedinho, na casa do pastor. Ele disse: obreiro, vá lá, porque eu tenho reunião com o bispo e eu não posso faltar. A reunião com o bispo é mais importante, obreiro. Ele está morto, não precisa olhar mais. Vá lá, diga que eu não pude participar. Natan, com a maior frieza, o pastor falou isso para mim e para o outro obreiro. Aí eu lhe pergunto, membro, você que é membro, que valor você tem para a Igreja Universal? Que valor você tem para os pastores? Esse homem era dizimista e ofertante. Mas quando ele morreu, para o pastor, ele não servia para nada mais. Então, eu quero que você, membro, veja, faz uma análise, veja como é que o pastor lhe trata. Veja como é que o pastor ele trata você quando você não tem o que dar, quando você não tem o que ofertar. Eu estou falando para você que é obreiro, para você que é membro, o que eu presenciei, o que eu tenho presenciado durante os 18 anos que eu estou dentro da Igreja Universal. Eu relato, Natan, que quando eu chego na igreja, que eu vejo aquele lugar que aquela vovozinha sentava, eu choro. Porque eu lembro da luta daquela mulher para sobreviver. Eu lembro da luta daquela vovó que eu relatei no início, daquela vovó que tinha um câncer. Eu lembro das palavras dela na minha mente, que queria ser curada, que tinha fé. Se colocasse o salário dela, a aposentadoria dela no altar, ela seria curada. E o pastor determinou que ela seria curada, Natan. Mas ela não foi, ela morreu. O que eu quero dizer, resumindo, é que nem obreiros, nem membros, eles são nada para os pastores. Os obreiros eles servem de cobaia, são escravos dentro da Universal, só servem para fazer mandados. Porque a lei da Universal é: o servo não questiona, obedece. E aquele que questiona está mal, está endemoniado, não está liberto. Na Igreja Universal é: aquele que não dá oferta, ele não é abençoado. Aquele que não dá dízimo, ele não é abençoado. Aquele que não sacrifica, ele vai para o inferno. Você, obreiro, sabe disso. Você, membro, sabe disso. Você sabe que você não tem nenhum valor para os pastores dentro da Igreja Universal. O valor que você tem na Igreja Universal é se você tiver dinheiro. Se você é membro há muito tempo, você sabe o que eu estou falando. Natan, esse é mais um relato que eu deixo aqui registrado no seu canal. E dias depois eu virei com mais relatos. E eu deixo um conselho a você, membro. Leia a Bíblia. Você, obreiro, lê a Bíblia. E vê se realmente o que é pregado dentro da Igreja Universal, obreiro, membro, é o que Deus ele deixou escrito. Pensa. Ou melhor, né? Na Igreja Universal, você é proibido pensar, né, obreiro? Na Igreja Universal você é proibido pensar, obreiro. É proibido.